essa rota perversa de gato teve aqui o seu ponto final. Isso aqui aconteceu em 32. Como se percebe logo, o ano de 32 foi de forte presença do cangaço aqui nessa área. Tanto lá em Canindé, aquelas 3 mulheres, né, ferradas por Zé Baiano, depois do fogo do Mananduba, e aqui houve aqui essa chacina do couro, que eles já estavam aqui nessa região aqui praticando essa perversidade como o gato fez e como aqui será bem esclarecido. Então essa casa aqui pertencia ao João Maria de Carvalho, o coronel João Maria de Carvalho Serra Negra, que ele era irmão do comandante Liberato de Carvalho. Então essas terras aqui eram de João Maria de Carvalho. Gato, quando veio cortando esses sertões, matando 7 sertanejos, matou 7 inocentes em um dia só. Aqui foi o ponto final dessa sangria dele. Aqui ele matou 2. Foi o tal do Zé Bonitinho, que ele trouxe para cá, mandou ele deitar ali, ó, naquela porta ali embaixo, no batente, era de madeira, e passaram o punhal. Pronto, deceparam ali o Zé Bonitinho. Um pouco mais adiante aqui, já ali descendo para aquele córrego que tem ali, matou o último, que foi o João. João, que era filho do Clemente e do Doroteu, que foram mortos logo ali, onde tem outra capela, numa área chamada Pelada. Então, eles mataram o pai e o filho lá, e mais outro, 3. Mataram mais 2 aqui, fora os 2 primeiros, que eles mataram lá na Lagoa do Tingui, que foi uma criança de 13 anos e já um senhor. Então, foram 7 nessa passagem aqui de gato e mais 4. O nome é Chacina do Couro porque tem uma fazenda ali que já fica divisa com Serra Negra, chamada Couro. Uma coisa tem a ver com a outra. E então, Lampião e alguns seus cabras chegaram montados em cavalos. Quando ele chegou, mandou tirar os couros e cavar ali no chão e tá embaixo esconder. Aí um filho de um senhor que morava perto lá, estava caçando, encontrou lá aquelas folhagens diferentes, a terra um pouco removida, diferente, e foi lá ver o que era. Aí pronto, encontrou sela, arreios, aquelas coisas, estribo. E então é o seguinte, o que é que eu faço com isso? Porque isso aqui é uma coisa estranha, não é de nossa família. Aí foi pedir ao pai orientação. O pai disse, olha, então você vá lá na casa daquele senhor ali que tem aquela terra, que ele entende mais do que a gente, e veja o que é que a gente faz com isso. Aí o que foi que esse moço fez? Informou que fosse lá em Serra Negra e entregasse esses objetos ao próprio delegado, que era João Batista de Carvalho, irmão de João Maria também e de Liberato. Entende? E mais, esse senhor que deu essa informação para ir lá em Serra Negra, o que ele fez em seguida? Por trás também mandou avisar ao próprio Lampião. Meu Deus do céu. Que aquilo tinha acontecido, que tinha encontrado o couro e que tinha ido lá informar o próprio delegado lá em Serra Negra. Aí quando soube, o Lampião virou na fera. Esse pessoal aqui do couro todo, vocês vão passando, o que encontrar mate. Aí pronto, escalou gato, azulão, medalha, suspeita e outro. Então eles saíram matando. Não mataram mais nesse dia, foram só 7, porque aqueles primeiros que viram a chegada deles, a busca deles, a fúria deles, correram pelos matos para avisar outras famílias. Com certeza tem matado mais. Aí fugiram. E como aí foi dito mesmo, não foram 15 ou 20 ou mais, porque as pessoas todas fugiram. As que souberam tiveram tempo. Mas eles, fora essas pessoas que eles mataram, vários currais, onde tinha alguma cria, eles mataram tudo também. Animais, bode, cabra, o que eles encontrassem, eles mataram. Eles vieram para fazer uma barbárie. Foi. Então, nessa primeira casa que eles chegaram, que foi a casa do Monteiro, encontraram lá o senhor Monteiro com a esposa e a filha. E uma criancinha de meses. Essa criancinha estava deitada em uma rede. E o jeito próprio de ser de criança fazia um certo barulhozinho, né? Exato.
Exato. Aí o que? Azulão foi lá na rede, eles conversaram entre eles para matar aquela criança para ficar livre daquele barulho. Mas teve um dos cangaceiros que disse, não, olha, se a gente matar essa criança, a gente nunca mais é nada, porque tudo de ruim cai em cima da gente. Eu sei que o Odilon, que ainda é vivo, que mora aqui próximo, né, em Santa Rosa, estava lá presente na rede. É o único que está vivo ainda disso tudo. Então, essa criancinha salvou. Mas o avô foi levado, o Monteiro, e foi morto. E Virgulino era menino e conhecia meu avô. E meu avô era menino e conhecia Virgulino, E com a percata de rabicho vira bicho lampião. E só por causa do chocalho acabou-se o menino, E com a percata de rabicho vira bicho lampião. E só por causa do chocalho acabou-se o menino. Lampião se apiou lá no pé da serra, disse não me entrego não. Tá declarada a guerra, mas Lampião se apiou lá no pé da serra, disse não me entrego não. Tá declarada a guerra, e Virgulino era menino e conhecia meu avô. O Zé Bonitinho e o João estão logo ali, enterrados logo ali. E esse pessoal daqui vem aqui fazer promessa. Deixam flores, deixam santos. É quase um local sagrado. Um oratório. O que você diz de um local como esse, como o Rangel acabou de falar, que as pessoas vêm pagar promessa e tal? Como é que você enxerga isso aí? Como nós falávamos ontem, o sertanejo nordestino é sobretudo uma pessoa de fé, né? Então a crença ela é muito enraizada. E dentro dessa perspectiva, quando você tem uma pessoa inocente, né, morta, então aquilo lhe dá uma convicção, uma confiança, né, de que você tem um intercessor, você ganhou um intercessor diante de Deus. É aquela pessoa humana como você, que conhece suas dores, os seus problemas, suas dificuldades e que intercede, né, diante de Deus numa necessidade sua. Então o sertanejo, como era um ser de necessidades também, muitas necessidades, encontravam nessas pessoas, né, intermediários, né, intercessores, né, como eu disse, como o Padre Cícero, como, né, enfim, é essa crença pessoal do sertanejo. Importante ter uma frase do Antônio Conselheiro que ele diz o seguinte: grande só Deus, pequeno não há. Né? Então essa força de Deus, né, imenso, na sua infinita misericórdia e seu infinito amor, vai atender, né, aos nossos pedidos, às nossas necessidades. E os nossos intercessores são aqueles inocentes que nós cremos, né, dessa forma. Então essa é a crença do sertanejo. E uma pergunta para cutucar. Porque quem vai fazer a caminhada de Santiago de Compostela lá é peregrino, e quem faz a caminhada aqui no sertão para Juazeiro, para qualquer canto, é fanático. Fanático, né? Então justamente isso aí. Santiago é um santo reconhecido oficialmente pela igreja. E no caso o Padre Cícero, agora há 4 ou 5 anos que foi reaberto o processo de canonização. Então oficialmente agora há todo um trabalho no sentido de reconhecer a santidade. O Padre Cícero já reconhecida, né, pelos sertanejos, pelo povo, pelos brasileiros, né? Com certeza por Deus que cada pessoa aí que você conversa tem, né, um depoimento, tem, enfim, uma experiência religiosa profunda. Então Juazeiro também é um local de experiência religiosa profunda, como é Belém, no Círio de Nazaré, etc. Né? Então por conta disso, é questão oficial. Oficialmente, Santiago de Compostela é uma peregrinação porque é reconhecido pela igreja. Agora também vai se transformar o Juazeiro porque há um processo de beatificação e canonização do Padre Cícero. Mas lá é peregrino porque é elite que vai. Aqui quem vai não é elite. Então são sertanejos, os pobres. São os pobres que são tidos como fanáticos pela elite que vai caminhar lá. Por que tem peregrinação para Jararaca que as pessoas vão para lá, né? Por que as pessoas se apegam tanto nisso? No caso do Jararaca, veja bem, então ele foi, aqui eram pessoas inocentes. Então lá o Jararaca foi vítima também de uma vingança, de uma situação em que ele foi morto, digamos, naquela situação que se criou, né? Eles estavam levando para a prisão e acabam tirando para morrer. Então, como ele foi morto, há uma identidade também das pessoas quanto isso. Quer dizer, ele, por mais que tenha sido, né, um cangaceiro, um sanguinário, mas ele foi morto injustamente, né? As pessoas acreditam isso. Então, por conta dessa injustiça, né? Injusto da morte. É como se ele estivesse ali. Ontem eu estava pensando no caso do Lampião. Qual foi o último ato dele antes de ser assassinado, ser morto, no caso? Rezar, não é isso? Eles se levantaram cedo e estavam rezando.
Então, dentro da concepção de fé, o que vale é esse último ato que você faz diante de Deus, né? Isso é bíblico, né? O que você passou para trás, fez, né? Nós não levamos isso em conta. Não, fulano de tal fez isso, bebia, não sei o que e tal, e agora isso que é um santo, né? Então, para Deus, ele não vai olhar para trás, vai ver o que a pessoa naquele momento, né, do seu encontro com ele, aquilo é que vale. O que vale para Deus é aquele momento do encontro da pessoa, por mais pecador que tenha sido, etc e tal, né? Como diz assim, Jesus, o médico não veio para os sãos, veio para os doentes. Jesus não veio para os, as pessoas salvas, para os justos, veio para os pecadores, né? E como ele disse, eu vim para que todos conheçam a verdade e sejam salvos, na carta ao Timóteo, né? Todos que têm ouvido em abundância. Então, é esse encontro da humanidade, né, com Deus, a humanidade decaída, pecaminosa, mas que em Jesus se resgata, né, por essa ação de Deus em relação ao ser humano. Deus crê e gosta e ama mais o ser humano do que o ser humano mesmo.